Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos em mais uma live para a honra e glória do Senhor, aqui pelo nosso Instagram, e também posteriormente lançaremos essa live no YouTube. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva pelo YouTube, André Friedenberg. Desde já eu quero pedir a sua gentileza para que você curta, reaja a essa live, faça o seu comentário, deixe o seu pedido de oração e também, por gentileza, que você possa compartilhar essa live a mais seguidores, aos seus amigos, para que juntos nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Pois aqui é o nosso objetivo, falar a palavra do Senhor através desse meio, desse veículo de comunicação através das redes sociais. E hoje eu quero deixar uma reflexão aqui de mais um dos milagres que Jesus fez, dessa vez do cego de Jericó, ou o cego Bartimeu, descrito no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Até o versículo 52. Então peço por gentileza que você fique conosco, você que está chegando agora, você que vai acompanhar, às vezes chega depois, pega essa live no meio da transmissão, mas depois ela vai ficar gravada aqui, você pode acompanhar do início ao fim, para a honra e glória do Senhor. Então eu já quero fazer o texto, Marcos, Evangelho de Jesus, a qual escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te louvar nesta hora, te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos a tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através do teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa visitar vidas que acompanharam essa live, que o Senhor possa transformar, edificar, nos encorajar a te servirmos e a te seguirmos, Pai. Assim nós te pedimos, fique conosco, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós vamos falar aqui então sobre o milagre do cego de Jericó. Esse evento ele é descrito no Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus. Ele é escrito por Mateus, capítulo 20. E ele também é escrito por Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. E quando você observa esses três milagres narrados nos Evangelhos, você vai notar algumas diferenças bem pequenas, umas diferenças básicas entre eles. Mateus vai afirmar que Jesus curou 2 cegos. Marcos e Lucas afirmam que um cego foi curado. E parece que estamos diante de uma contradição. Mas ora, aonde haviam 2, há um cego, não é? Veja que Mateus, ele descreve o Evangelho, ele apresenta Jesus como o Messias prometido, como um rei, da linhagem de Davi. O Mateus ele escreve pensando no público judaico. O Marcos
para os romanos atarefados, não é? E o Lucas apresenta Jesus aos gregos, né? O Filho do Homem. E João já um pouco distinto, já apresenta a divindade e a humanidade de Cristo. Mas o que chama atenção, como a gente pode falar diante dessa aparente contradição? Mateus afirma que eram 2 cegos, Marcos e Lucas afirmam que um cego só foi curado. É possível que eram 2 cegos, mas o Marcos e o Lucas preferiram dar ênfase ao cego de Jericó, né? Ao filho de Timeu, né? Ao cego Bartimeu. Então isso não tem a menor importância, visto que os autores dos evangelhos estavam em públicos diferentes. E aí eles relataram, né, mediante a ação, a inspiração do Espírito Santo, mas relataram ali querendo dar destaque a personagens mais específicos, como foi o caso aqui de Marcos e Lucas. O Lucas também vai afirmar que Jesus curou o cego na entrada de Jericó. Mateus e Marcos afirmam que a cura aconteceu na saída de Jericó. Então, já falamos sobre a questão do número. Mateus vai dizer que eram 2, Marcos e Lucas afirmam que era um cego. E aqui Lucas afirmou que a cura aconteceu na entrada, Mateus e o Marcos afirmam que aconteceu na saída. Os estudiosos, eles distinguem entre 2 interpretações para esse problema. Uma delas é que Bartimeu clamou quando Jesus entrava na cidade, mas o bom mestre, atendeu quando ele estava saindo da cidade. A cidade era pequena. Note você que lá na época de Josué, no capítulo 6, o povo ali, sob a ordem de Josué, eles estavam rodeando a terra, não é? E rodearam a cidade de Jericó. Só num dia eles rodearam a cidade 7 vezes, só num dia. E outra interpretação é que na cidade de Jericó, havia 2 Jericó, e o cego clamava quando Jesus saía da velha Jericó e foi atendido na nova Jericó. Então, à luz dessas explicações, né, considerando todo o enredo geral das Escrituras, toda contradição, aparente contradição, né, que ela não existe, mas uma aparente contradição, ela se desfaz, ela desaparece. E o nome do seu pai era Timeu, e por isso ele é chamado de Bartimeu. E não sabemos, os evangelhos não falam se ele era cego de nascença, né, ou se ele ficou cego no decorrer da vida. O fato é que Jericó era uma cidade fortificada e estruturada pelo rei Herodes. Era um centro administrativo, né? E era um dos lar para os cobradores de impostos. Ou seja, era uma cidade importante, né? Rica, próspera, fortificada, luxuosa. Se era uma cidade rica, uma cidade luxuosa, então muitos mendigos da época se reuniam ali para mendigar, não é? Para pedir as coisas. E de Jericó até Jerusalém, que era o percurso de Jesus, o Senhor ainda tem que percorrer 22 quilômetros. E aqui então, depois dessa introdução, eu quero destacar 7 lições que aprendemos com o cego Bartimeu ou com o cego Jericó. Primeira lição, o que nós aprendemos com esse milagre de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A primeira lição que aprendemos é uma lição de humildade e sensatez. Anote aí, grave aí, né, para você ser edificado na palavra de Deus. Primeira lição, uma lição sobre humildade e sensatez. O cego, ele tinha consciência do seu defeito. Ele sabia o estado em que ele se encontrava e de sua condição. E ele clamou por quê? Pelo quê? Por misericórdia. Ele pediu misericórdia. Ele pediu a cura. Ou seja, ele estava pedindo aquilo que ele realmente necessitava, aquilo que ele realmente precisava.
Note você que se você for ler alguns versículos antes, nesse mesmo capítulo de Marcos, capítulo 10, você vai ver o pedido dos filhos de Zebedeu, né, Tiago e João. E eles pediram posição de grandeza no reino de Deus. Está aqui escrito, ó, Marcos 10, versículo 37. E eles lhe disseram, conceda-nos que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Ou seja, eles estavam pedindo posição de grandeza no reino de Deus. Era um pedido audacioso, era um pedido egoísta. O cego não, ele pedia aquilo que ele realmente precisava, aquilo que era o que ele mais necessitava. E quantos nos dias de hoje querem posições de grandeza, querem o destaque, querem as mídias sociais, querem os holofotes, querem a atenção para si, querem o elogio e reconhecimento do homem. Muitos estão interessados na promoção, né? E esse cego não, ele estava interessado na bênção de Deus, no milagre de Deus. Olha o contraste, uma lição sobre humildade, né, e sensatez. Ele tinha consciência daquilo que ele queria. Enquanto que muitos nos dias de hoje estão em busca do poder, fazem questão do poder, a família dele pode estar beirando um estado de depressão, pode estar, os seus familiares podem estar num complexo muito grande de sofrimento, né? É o filho que não está indo bem na escola, é a esposa que está à beira de uma síndrome do pânico, passando por momentos difíceis, e muitas vezes o marido não observa, não nota porque está preocupado com grandeza, não tem mais tempo para o filho. Logo, as coisas vão acontecendo devagarinho, devagarinho, né? O pecado vai se infiltrando e você fica atolado numa sequidão espiritual muito grande. E aí você já não reconhece mais aonde você caiu e aquilo que você mais precisa. Esse cego de Jericó, ele tinha consciência, ele sabia exatamente aonde ir e o que ele mais precisava, né? O texto diz, e uma grande multidão, e lá estava o cego, filho de Timeu, ele estava sentado junto ao caminho, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, enquanto que os discípulos ali, os filhos de Zebedeu, pediam posição de grandeza, o cego não, ele pediu aquilo que ele realmente precisava. Vida espiritual é uma vida de prioridades espirituais. Vida cristã é uma vida de prioridade espiritual. A oração, a devoção da palavra de Deus, né? A presença de Deus, a igreja do Senhor, o evangelho, tudo isso deve ser prioridade, deve tomar um lugar primário na vida do cristão. A Bíblia diz também nos evangelhos que a boca fala do que o coração está cheio. E você que está acompanhando essa live, do que seu coração está cheio? E aí Jesus ele pergunta, o que queres que eu te faça? E aí o cego ele não perde a oportunidade, né? E ele relata o seu problema, né? E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E ele diz, mestre, que eu tenha vista. Ou seja, para o milagre muitas das vezes acontecer em nossas vidas, nós temos que considerar ele como prioridade, nós temos que nos colocar como dependentes, né? Nós não servimos a Deus meramente por status, não vamos à igreja por como se fosse um clube social. Não, nós vamos por necessidade, nós dependemos de Cristo, nós precisamos de Deus, nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia, da sua ajuda. E nós temos que reconhecer isso, né? Se colocar como dependentes de Deus para que o milagre venha acontecer. Então a primeira lição é sobre humildade e sensatez. Segunda lição. O que nos ensina esse milagre que Jesus operou na vida desse cego? É uma lição sobre a divindade e o poder de Cristo.
Ou seja, nos momentos finais do seu ministério, antes de chegar à cruz, antes dele ser traído, antes dele ser preso e abandonado, Jesus deu atenção a um simples mendigo. Porque o Deus que nós servimos, ele não faz acepção de pessoas. Todos são iguais. Ele não faz distinção entre povos, entre raça, né? Entre poder econômico, aquisitivo, posição na esfera social. Não está preocupado com o cargo que você ocupa. Não. Se você se colocar na presença de Deus como dependente, como alguém que necessita, né, da atenção, que quer a atenção de Cristo, ele vai se dirigir os olhos para a sua vida. E Jesus, mesmo sabendo que iria ter que enfrentar a cruz, e iria sofrer a morte de cruz, ali o próprio Pai o abandonaria, né? Ali o pecado da humanidade foi imputado a Cristo. Mesmo assim, ele deu atenção a um simples mendigo. Hebreus 4,15 vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, ele ascendeu aos céus e hoje ele está na condição de nosso advogado. Ele é nosso sumo sacerdote. E mais do que isso, é um sumo sacerdote que se compadece da minha e da sua fraqueza, das nossas necessidades, né? Então é uma lição sobre o poder de Cristo, essa segunda lição, e sobre a divindade. Colossenses 2,9 vai dizer que nele habita toda a plenitude da divindade. Nós aprendemos que Jesus, ele é o único salvador do universo. Ele é alguém exclusivo, porque nele tem a natureza humana e a natureza divina, né? Ele se fez carne, mas a diferença entre nós, ele se fez carne para se identificar com os pecadores, mas ele próprio não pecou. Essa é a diferença de nós para Cristo. Então nós temos um que nos representa, um que está à destra do Pai, um que sabe exatamente o que passamos, né? E ele, sendo Deus, ele pode operar o milagre em nossas vidas. Veja que ele, sendo Deus e homem, há um contraste muito grande entre os milagres que os profetas realizaram no Antigo Testamento e o milagre de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o próprio Elias, né? Se você consultar lá no livro de Reis, em determinado momento ali, que Elias foi fazer o milagre, ele precisou levar aquela pessoa a um quarto, né? Fechar as janelas. Jesus não, ele faz um milagre ao céu aberto, né? Os profetas, ele tinha todo um ritual ali a ser feito. Jesus não, basta uma palavra e o milagre acontece. Nós vemos isso em todos os evangelhos. Compare, faça um contraste para ver que o ministério profético aponta, né, para a pessoa de Cristo Jesus, né? O Deus encarnado, o Deus que se fez carne e que agora está à destra do trono do Pai e se compadece da minha e da sua fraqueza. A própria carta aos Hebreus que nós estamos aqui mostra o seu propósito, porque ela foi escrita, e como finalidade de mostrar que Jesus é maior que os profetas, ele é maior que os anjos, ele é a expressão máxima de Deus. Já começa dizendo em Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, né, através dos profetas, dos pais, nesses últimos dias tem falado por meio do Filho. Ou seja, Cristo é a revelação máxima, a revelação final de Deus para as nossas vidas. Então, a segunda lição, a primeira fala sobre, é uma lição de humildade. A segunda, uma lição sobre a divindade e o poder, o senhorio de Cristo. Terceira lição, uma lição sobre confiança. Então, veja bem, este cego, ele estava numa posição inferior. Naquele tempo, mulheres, crianças,
e eram pessoas desprezadas, assim como também pessoas leprosas e pessoas que tinham alguma enfermidade. Os judeus da época, quando viam alguma pessoa enferma, em determinados momentos eles atribuíam isso como consequência do pecado, até mesmo da pessoa que estava com aquela enfermidade ou dos próprios pais. Havia um certo preconceito. Nós vemos isso no Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo 9, que ali já é um outro cego, né, um cego de nascença, e os discípulos ali perguntam, ó, quem que pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse assim? Aí Jesus fala, ó, nem ele nem os pais dele, mas é assim para que venha manifestar a glória de Deus. Ou seja, muitas coisas, consequências, enfermidades que a pessoa carrega é por conta do pecado original, né? Não do pecado como maldição hereditária, como alguns ensinam, e sim do pecado original. A Bíblia fala em Romanos que por um homem entrou o pecado na humanidade. E aí a morte passou a todos os homens. Então todos nascemos pecadores. O pecado, ele não é herdado, e sim imputado, né? Nós já nascemos nessa condição pecaminosa por conta de Adão, o nosso representante. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E aqui esse cego ele estava numa posição inferior. Mesmo assim ele demonstrou confiança, né? Enquanto uns podiam enxergar a dificuldade, mas eu sou só um mendigo, né? E além de ser um mendigo, eu sou cego, né? Enquanto muitos poderiam no lugar dele enxergar a dificuldade, ele não. Ele enxergou uma oportunidade de alcançar o seu milagre. Muitos podem ver em sua vida bagunça, podem ver desordem, podem falar de você, da sua família, não é? Mas se você não der ouvidos a isso, você pode buscar a Cristo, né? Você pode enxergar a mão de Deus vindo em seu favor para operar o milagre, para realizar aquilo que você necessita, aquilo que você tem buscado. Mesmo que a multidão fale assim, ó, olha, deixa isso para lá, né? Não busque a Deus não, né? Isso aí é assim mesmo, não há mais solução. Mas ao contrário disso, você pode agir diferente, agir com confiança, com perseverança, que nós vamos falar depois, né? E onde todos enxergar dificuldade, você pode enxergar recomeço, milagre, restauração, a bênção de Deus sobre a sua vida. Êxodo capítulo 14 vai dizer assim, ó, então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, né? Aí Moisés, levantado por Deus como o libertador, né, do povo de Israel no Egito, ele disse ao povo, não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Então, enquanto muitos podem dizer, como o Faraó disse ao povo de Israel, olha, a vida, o seu ministério, a sua família estão embaraçados, ele está perdido, está desorientado, né? Podem fazer críticas injustas ao seu ministério, à sua vida, à sua família, aos seus filhos, à sua área econômica, financeira, espiritual, trabalho, não sei. Muitos podem falar, está embaraçado, está desorganizado, né? Não tem mais. Né? Fique quietinho, fique na sua, buscando, orando, confiando em Deus, né? E vede o livramento que Deus fará na sua vida e na vida da sua família. Glórias a Deus. Então a terceira lição que nos ensina é uma lição sobre confiança que esse cego de Jericó demonstrou em Cristo para receber o milagre. Quarta lição, falamos 3, olha a quarta. Uma lição parecida com a anterior, uma lição sobre perseverança. Não é só confiar, mas é também perseverar, insistir, mesmo que as dificuldades falem mais alto, mesmo que as dificuldades se levantem. Aqui a dificuldade que esse cego tinha, além de estar numa posição inferior, rebaixada, ele carregava o desprezo da sociedade,
ele tinha uma multidão que estava mandando ele calar a boca. Ou seja, o cego, né, de Jericó, a lição que ele nos ensina é que aquilo que já está difícil pode se tornar ainda pior. O Bartimeu, o cego aqui, ele estava diante da sua única oportunidade. Jesus estava passando, era a oportunidade da sua vida. E a multidão tentou impedir. Ou seja, já estava difícil, ficou pior. Multidão pode representar várias coisas em nossas vidas. Aplicando isso em nossas vidas, você sabe como está a sua vida, a sua alma, como está a sua família. Multidão pode representar várias coisas. Pode representar o diagnóstico do médico, pode representar a fila no SUS, né? Pode representar uma porta que você está esperando, mas ela ainda não se abre, não é? Aquela bênção, até mesmo aquele dinheiro que você está esperando que é seu e ele ainda não chega, parece que está emperrado. Você está esperando por uma notícia boa, a boa não chega, mas vem a ruim. Esse cego estava lá, né? Mendigando, vendo Cristo passar, era difícil e ainda a multidão estava o repreendendo. Então, multidão em nossas vidas, ela pode significar e representar várias coisas, como essa que eu destaquei. Mas, mesmo assim, nós, como servos de Deus, nós podemos perseverar para que o milagre venha acontecer. Ou seja, se a notícia que você está esperando, né, se a porta que você está esperando ainda não chegou, persevere, continue crendo, continue orando, continue buscando a Deus. Até que você não ouviu um não da parte de Deus, continue perseverando, continue buscando a Deus, continue clamando por Cristo, que Ele vai chegar com o milagre na sua vida. Essa é uma lição de perseverança que o cego de Jericó, ele nos ensina para alcançar o milagre. Provérbios 24:10 vai dizer: se te mostrares frouxo na hora da angústia, tua força será pequena. Então, quando vier o dia mau, que vem sobre toda a humanidade, sobre todos, e com os filhos de Deus não são diferentes, porque Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando vier o dia mau, né, esteja fortalecido em Cristo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, o apóstolo Paulo fala aos Efésios. Ao invés de você se acovardar, né, de você se entregar, muitas vezes a tristeza, a uma depressão, se trancar no quarto, fechar a janela, não. Coloque lá um louvor, né, um cântico de vitória, dobre o seu joelho, busque a Deus, persevere, continue acreditando. Se Deus não disse não, persevere que o milagre vai acontecer. Persevere com paciência, com fé, crendo, porque Jesus é poderoso para fazer todas as coisas. O cego, ele tinha isso em consciência, eu e você também podemos ter confiança e perseverança daquele que pode fazer o milagre em nossas vidas. Então falamos aqui sobre 4 lições. Quinta lição é uma visão espiritual. A cegueira física que esse cego tinha, nada tinha a ver com a visão espiritual, né? Ele estava cego fisicamente, mas espiritualmente ele reconhecia Cristo, né? Nós não sabemos o quanto ele, a profundidade do seu relacionamento com Cristo, se ele havia ouvido falar ou não, da sua época que ele estava vivendo, mas veja que quando Jesus estava passando, ele ouviu que era Jesus de Nazaré, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, podia estar cego fisicamente, mas espiritualmente ele sabia que Jesus era o Messias prometido, né, o Salvador. Ele certamente tinha ouvido falar dos milagres que Jesus tinha feito anteriormente. Ele estava no lugar certo, clamando a pessoa certa, né? Clamando a Deus ali em forma humana, ali encarnado, né? Sabendo que poderia alcançar o seu milagre. Segundo aos Coríntios 4:16 vai dizer assim, ó: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumido, o interior, contudo, se renova de dia em dia, né? Romanos também vai dizer,
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Ou seja, o corpo que eu e você estamos, isso aqui, ele vai se envelhecer, ele pode contrair doenças, já expliquei isso, né, por conta do pecado original, não é? Muitas vezes até as pessoas aí fora, pelos pecados cometidos atualmente, através dos vícios, né? Mas falando de nós, que somos filhos redimidos, o nosso corpo, ele vai envelhecer, ele vai para a sepultura. Mas a nossa alma, ela não vai para a sepultura. Ela não vai ficar lá. Ela vai de encontro com o Senhor. E se nós ficarmos vivos quando o Senhor arrebatar a sua igreja, nós temos a promessa, né, de vermos, de encontrarmos com o Senhor nos ares, se nós ficarmos vivos. E se nós não estivermos mais aqui, a nossa alma vai se encontrar com o nosso corpo, seremos ressuscitados, né? E seremos transformados, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 15. E o texto diz que esse corpo que é corruptível se revestirá, se transformará da incorruptibilidade. Essa é a promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, enquanto estamos aqui, né, nesse corpo do pecado, sabemos que ele vai desfalecer, ele vai se envelhecer. Mas o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Ou seja, nós devemos olhar com o olhar da fé, nós devemos aguardar pelo nosso Senhor, nós devemos aguardar o arrebatamento da igreja, nós devemos aguardar novos céus e nova terra. O nosso corpo vai se desfalecendo, mas o interior almeja ainda mais e mais aquele grande dia que Cristo virá para buscar a sua igreja. E o Espírito Santo de Deus, ele testifica isso em nossas vidas. Sexta lição, uma lição sobre disponibilidade, né? Esse cego aqui, ele queria um milagre e ele também estava disponível. Nós devemos estar dispostos quando o Senhor nos chamar, né? As pessoas que ali, aquela multidão que mandou ele calar a boca, agora não tinham que ir lá chamar, né? Chamar ele para ele ter com Jesus. Então hoje nós clamamos por misericórdia, mas amanhã nós podemos testemunhar o milagre que Jesus realizará, né, em nossas vidas. Quero deixar outro texto aqui, em Hebreus, sobre os heróis da fé. Claro que um assunto está relacionado a outro, um assunto puxa outro. Hebreus, capítulo 11, texto conhecido como os heróis da fé. Olha o que vai dizer aqui, ó. Você que está entrando aí, eu já estou vendo minha esposa sempre me apoiando, me acompanhando, a irmã Yuli, Antony Santos, Inês, o irmão Mateus e o irmão Vander Amaral. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixe seu comentário, né? Vai glorificando o nome do Senhor, compartilhe essa live. Olha o que olha o que o texto vai dizer, Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí o versículo 4 vai dizer: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois morto, ainda fala, né? Então, o louvor de Abel ainda testemunha o fato de que um verdadeiro adorador deve vir com fé, apresentando o sacrifício exigido por Deus. Você que está esperando o milagre, tem clamado, faça uma pergunta. Já adorou a Deus hoje? Né? Já cultuou o Senhor? Como está a sua comunhão com Deus? Muitos querem o milagre, mas são poucos que se mostram disponíveis para a obra, né? Eu quero o milagre, mas enquanto ele ainda não vem, eu vou esperar com paciência. Eu quero o milagre, mas enquanto ele ainda não vem, eu vou lá no culto de ensino. Eu quero o milagre, mas enquanto ele ainda não vem, eu vou lá adorar ao Senhor. Eu vou cear com o Senhor. Eu vou fazer a obra, eu vou evangelizar, eu vou testemunhar.
eu vou falar de Cristo, né? Enquanto mesmo o milagre ainda não chegando, eu me coloco como disponível na obra, na presença do Senhor. Então, a sexta lição é uma lição sobre disponibilidade, né? Então esteja disponível, saia da inércia, de tudo aquilo que te atrapalha, de tudo aquilo que traz atraso espiritual, que muitas das vezes atrasa o milagre, né? Saia da televisão, saia dos prazeres carnais, né? Vença o velho homem pelo poder do Espírito Santo, né? Se consagre a Deus. Romanos capítulo 12 tem ali um princípio de consagração para nós nos apresentarmos como um sacrifício vivo, para experimentar a boa, perfeita e agradável a Deus, né? Isso é o culto racional. Tem live gravada sobre isso. Gravei há poucos dias atrás, você pode conferir aqui no meu Instagram. Então, enquanto o milagre não vem, esteja disponível, né? Hoje você está pedindo, você está clamando, mas amanhã você testemunhará e o nome do Senhor será glorificado. Sétima lição. A sétima lição é uma lição sobre ter comunhão com Deus e fé nele. A sétima lição é uma lição sobre ter comunhão com Deus e fé nele. Olha o que Jesus perguntou. Versículo 51. O que queres que eu te faça? E o servo lhe disse, mestre, que tenha vista. Ou seja, mais do que um milagre, né, Jesus quer ter comunhão, intimidade com as nossas vidas. Já estou vendo ali o meu amigo, presbítero irmão Geriel Silva, né, fazendo seu comentário, grande líder. Que Deus abençoe sua vida e seu ministério. Nosso abraço fraternal. Então, é uma lição sobre ter comunhão com Deus. Primeiro, a lição anterior era sobre estar disponível. Enquanto o milagre não vem, eu estou disponível, né? Mas quando o milagre chega, né, Jesus ele não só quer operar o milagre, mas quer ter comunhão. Foi isso que ele perguntou ao cego, o que queres que eu te faça? Né? E Jesus lhe disse, ó, vai, a tua fé te salvou. E olha o que o texto diz. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, o cego de Jericó, ele compreendeu que o milagre em si não é um fim em si mesmo, mas o milagre tem como propósito glorificar o nome do Senhor. É isso que o milagre faz em nossas vidas. Qual que é o propósito do milagre? Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. E esse cego, ele tinha isso em sua consciência, né? Aquele que serve a Deus de verdade sabe que o milagre não é um fim em si mesmo, mas é um meio para glorificar o nome do Senhor. Por isso a importância de nós testemunharmos. Quando o pastor dá oportunidade lá na sua igreja, você testemunha aquilo que Deus tem feito em sua vida. Se você tem se esquecido dos privilégios, das bênçãos, ainda que pareçam ser bênçãos pequenas, mas se você tem esquecido disso, clame a Deus e Ele vai fazer você se lembrar das maravilhas que Ele operou no passado e ainda vai operar em sua vida. Quantos que não querem, não clamam por um milagre, mas sai da presença de Deus, começa a fazer de qualquer jeito, não leem a Bíblia, né? Não tem comunhão com aquele que fez o milagre e com aquele que pode ainda realizar o milagre posteriormente na sua vida, no seu ministério, em todos os ramos, em todas as áreas da sua vida. Então a sétima lição nos ensina sobre ter comunhão com Deus e uma fé nele. Então, 7 lições que aprendemos com o cego de Jericó. Eu vou repetir aqui de forma breve, né, e simples. Primeira lição, uma lição de humildade. Segunda lição, uma lição sobre a divindade e o poder de Cristo. Terceira lição, uma lição sobre confiança. Quarta, sobre perseverança. Quinta, sobre visão espiritual. Sexta, sobre disponibilidade. E sétima, sobre ter comunhão com Deus e fé nele. Amém? Que essa live, né, que essa pregação possa contribuir, possa ter contribuído na sua vida, você que nos acompanhou, você que acompanhará depois, e que o nome do Senhor, tenho certeza que Ele será glorificado. Grandes coisas o Senhor tem na sua vida. Crê somente, né, busque a Deus, continue na posição como um servo de Deus, servindo a Ele, que Ele vai responder às nossas orações.
Bom, eu quero aproveitar esse momento, você que nos acompanha aqui pelo Instagram, pelo Facebook. Eu ainda não tive uma oportunidade ainda de falar aqui no Instagram, né, através de um vídeo, através de uma live, mas eu quero aqui divulgar o meu material para a honra e glória do Senhor. Ó. Olha aqui, ó. A preciosa graça de Deus, né, de minha modesta autoria. Você que deseja adquirir essa obra, entre em contato conosco. Pode mandar aí seu comentário, me chamar no privado, me chamar no Facebook, né? Ou pelo telefone 14 991 79 0619. 14 991 79 0619. A preciosa graça de Deus. E aqui você encontrará doutrinas, né, sobre a graça de Deus, que é um presente de Deus para a humanidade. Somos salvos pela graça. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios: pela graça de Deus eu sou o que sou. E aqui, o que você vai encontrar ao adquirir esta obra? Primeiro nós já fazemos o ponto de partida, né? Porque sou pecador? Começa com uma pergunta, visto que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, né? Precisamos da graça, precisamos estar em Cristo, né? O único jeito para entrar no reino de Deus, para obter a salvação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, é pela graça, por meio da fé, que somos salvos. E aí você vai encontrar graça comum, graça preveniente, que é a graça que antecipa, graça salvadora, e aí ali as doutrinas da graça salvadora, justificação, regeneração, santificação posicional e progressiva, glorificação, graça na vida do apóstolo Paulo, o seu chamado, a oposição que ele enfrentou no seu ministério, né, o tribunal de Cristo que ele apresenta, que vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que fazemos, e aquilo que fazemos não são por méritos nossos, os dons, os talentos são pela graça, né, são dádivas de Deus para o nosso ministério, para as nossas vidas. Prática do perdão, salvação no Antigo Testamento, né? Muitos acreditam que a salvação era pela lei ou pelas obras, mas você vai ver a luz da palavra de Deus. Nós apenas comentamos aqui, mas a fonte verdadeira é a palavra de Deus. A salvação, como que ela se deu no Antigo Testamento, a prática do perdão, vencendo o inimigo de nossas vidas, e depois nós falamos sobre o que não é graça ali, falamos sobre algumas heresias, e finalizamos na declaração da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar graça e misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, eu aceitei a Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, mas agora que eu aceitei, né, eu preciso ainda dele na caminhada, eu preciso desse trono da graça. E ele está lá, como foi falado aqui, como nosso sumo sacerdote, para derramar graça sobre nossas vidas, toda ajuda, né, toda disposição necessária para mim, para você, para que eu e você cheguemos lá. É da vontade de Deus que nós cheguemos lá, né, lá no reino celestial e possamos vê-lo, adorá-lo face a face. Então, se você quiser adquirir essa obra, entre em contato conosco, nos chame aí no particular, nas redes sociais, né? E será um prazer te atender. Você estará abençoando o nosso ministério, o meu ministério, e eu tenho certeza que você também será abençoado através, né, deste comentário, desse livro, A Preciosa Graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Peço mais uma vez que você compartilhe essa live, que você se inscreva no nosso canal. E estaremos aqui, né, falando do amor de Deus, a palavra de Deus, através tanto termos devocionais, como também termos teológicos. A Bíblia fala para crescermos, né,
na graça e no conhecimento de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por momentos que passamos na tua presença, por momentos que passamos aqui falando e aprendendo da tua santa e poderosa palavra, Senhor. Que o Senhor possa ministrar mais aos nossos corações, ensinar mais, Senhor, pois a tua palavra nos diz em Salmo que o teu mandamento é amplíssimo, Senhor. Continue falando conosco, continue nos dando direção, continue abençoando. Pedimos que o Senhor visite a cada pedido de oração, Senhor, que o Senhor visite pessoas que estão clamando por um milagre, que estão nos hospitais, que estão no leito ali, passando por enfermidades, pessoas que se encontram num complexo muito grande de sofrimento, Senhor. Pedimos que o Senhor visite a cada um, traga consolo, traga resposta, abra portas de emprego, abra as janelas do céu, abençoe a cada um pela tua graça, tua misericórdia, Senhor. Assim nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, né? Um forte abraço do seu irmão em Cristo, André Friedenberg, e até lá, se assim Deus nos permitir.